Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o líder do PP na Câmara dos Deputados, o deputado doutor Luizinho. Semana passada, Luizinho, a Câmara foi incluído um relatório seu no PL, no projeto de lei do Acredita, que na verdade facilita a renovação de frotas de carros de modo geral, mas você acrescentou especialmente os taxistas, a possibilidade de financiamento das frotas dos táxis do Brasil inteiro. Fala um pouco sobre isso, sobre o alcance dessa medida direcionada a esses profissionais do táxi. Ricardo, historicamente, o Partido Progressista é ligado aos taxistas. Foi Francisco Dornelles que fez a isenção do IPI para os taxistas no Brasil inteiro. Exato. Então, diversos parlamentares nossos no Estado como um todo, como Dionísio Lins, Felipe Michel, Jorge Felipe, são ligados aos taxistas, né? O Dionísio Lins me trouxe uma parte do sindicato dos taxistas. Nós tivemos uma reunião profunda com o presidente da Caixa Econômica, buscando linhas de crédito e financiamento para os taxistas, para um acesso ao taxista com financiamento mais barato. Hoje você tem formatos para diminuir o risco do financiamento. Nós aprovamos o marco de garantias, está fazendo que a taxa de juros para você comprar um carro, para comprar um imóvel, esteja baixando muito, né? Já aumentou muito a venda de carro, porque caiu as taxas de financiamento. Sim. E a gente está buscando esse projeto, construindo com a Caixa Econômica. Na MP do Acredita, é uma MP... Vai beneficiar empreendedores, agricultores, mas também os taxistas. Era uma MP que estava favorecendo as pessoas a renegociarem as suas dívidas, favorecer as pessoas a captarem crédito. E aí eu pedi a relatoria, agradecendo ao presidente Arthur Lira, que me deu essa relatoria, e a gente inseriu, né, a obrigatoriedade dos bancos públicos de fazerem financiamento para renovação de frota para os taxistas. Tem um fundo garantidor no Banco do Brasil, então a gente vai conseguir uma taxa de juros muito baixa para fazer renovação de frota. Você sabe, Ricardo, com a entrada de motoristas de aplicativo, de outros formatos, ficou difícil, muitos taxistas que têm o seu carro em bom estado de conservação têm a obrigatoriedade de renovar a sua frota, hoje não conseguem renovar o seu carro. Se ele não renovar o seu carro, ele fica sem emprego. Sim. Então o que a gente está fazendo de dar uma linha de crédito diferenciada, com certeza, não vai favorecer os taxistas do estado do Rio de Janeiro, que é o meu estado onde eu sou votado. No Brasil inteiro, vai trazer um modelo aí do ponto de inovador. vista prático, você acha que isso pode se consumar e, digamos, ser já utilizado pelos profissionais? Em quanto tempo essas medidas, do ponto de vista legislativo, vão ser vencidas? Ricardo, a gente está vivendo por causa desse problema do STF, a gente viveu uma semana de impasse. A gente votando o projeto, eu acho que a gente aí em 3 meses já começa a ter uma linha de crédito diferenciada para os taxistas, já através da Caixa Econômica Federal, que era um projeto que a gente já tinha construído com o presidente Carlos Vieira. Como você bem lembrou, não vai ser votado agora, porque agora tem um impasse, na verdade, a Câmara está paralisada por conta desse confronto com o STF, né? Mas ele tranca a pauta. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que votar uma parte, vamos dizer, da forma mais breve possível. Mesmo não tendo votado na semana passada, ele vai trancar a pauta, a gente vai ter que votar esse PL, que era uma MP e foi convertida num PL. Eu acho que vai facilitar muito a vida dos taxistas, estou muito feliz com isso. E foi justamente por isso que eu pedi essa relatoria. Luizinho, o seu nome, volta e meia, é lembrado como um possível candidato à presidência da Câmara do Arthur Lira. Eu sei que existe lá preferencialmente o nome do deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, mas volta e meia se fala, olha, o Luizinho pode ser uma alternativa, dada a sua proximidade com o presidente Arthur Lira e também com o bom trânsito político que você tem com outras correntes políticas, tanto com o PL, quanto com a base do governo, com o PT. Você transita bem em todas as esferas. Daí a lembrança sempre permanente de que você pode ser uma alternativa que faça essa conciliação entre vários grupos que hoje estão em disputa pela sucessão do presidente Lira. Como é que você recebe isso? O que tem de real atrás disso? Qual é a expectativa que você tem em eventualmente ser apontado como o nome de Arthur Lira para a sucessão? Ricardo, sendo muito claro, né? Eu sou liderado pelo presidente Ciro Nogueira, o presidente nacional do Progressistas, e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Ambos são do meu partido, do Partido Progressista. Eu não tenho nenhuma expectativa de ser candidato a presidente, né? Se o Arthur Lira e o Ciro Nogueira me derem esta missão, né, a gente obviamente vai entrar para essa missão. Mas a gente não tem nenhuma expectativa de fazer uma candidatura, né? A gente vai seguir. Se o Arthur Lira decidir que o candidato é o Elmar Nascimento, nós vamos com o Elmar Nascimento. Se ele decidir que é Marcos Pereira, nós vamos com o Marcos Pereira. Se ele decidir que é Antônio Brito, nós vamos com o Antônio Brito.
É importante, Ricardo, para mim, do ponto de vista prático, eu estou começando meu segundo mandato, né? Estou no segundo ano do meu segundo mandato. E já foi para a liderança do PP, que, ou seja, de um partido de expressão no Congresso Nacional, partido do presidente da Câmara. Nós hoje, dentro de 513 deputados, só de ter ali seu nome lembrado entre 6 possíveis candidatos, para a gente já nos enche de orgulho. Ser líder do 4º maior partido da Câmara dos Deputados, nesse momento, para mim, o progressista, eu lidero 51 deputados. Sim, sim. Há 2 meses atrás, eu liderava o maior bloco da Câmara, a gente liderava 176 deputados. Para mim, já é motivo de orgulho, né? Saber também que as pessoas veem na gente a possibilidade de construir através do diálogo também nos enche de orgulho, mas não tem nenhuma hipótese da gente não seguir o que for decidido pelo presidente Arthur Lira e pelo presidente Ciro Nogueira. Já que estamos falando da sucessão na Câmara, o que você acha, estou fazendo aqui, me ocorreu agora essa ilação, que relação pode ter, digamos, o que está acontecendo hoje no Supremo com a sucessão na Câmara? Porque, de certa maneira, essas medidas que acabam com as emendas impositivas, acabam com as emendas de comissão, em última análise, afetam o prestígio e o poder do presidente Arthur Lira. E ele se enfraquece caso essa situação prevaleça. Ele perde essa capacidade de gerenciar toda essa fração do orçamento que hoje é destinada às indicações parlamentares. Isso pode enfraquecê-lo, digamos, no processo sucessório interno, ou seja, isso pode ser uma medida, se eu acho, uma desesperação política, exatamente nesse momento que começa a discussão do processo de sucessão na Câmara? Ricardo, é um enfraquecimento do parlamento brasileiro. Não é um enfraquecimento do presidente Arthur Lira ou do presidente Rodrigo Pacheco, porque não afeta somente a Câmara, afeta a Câmara e o Senado. Obviamente que numa medida em que o Poder Judiciário interfere diretamente na atuação do Poder Legislativo, traz um prejuízo muito grande para uma atuação parlamentar, traz um prejuízo muito grande para as 2 casas e afeta diretamente a eleição presidencial nas 2 casas. Por que afeta? O que pode acontecer? Porque pode acontecer tanto, por um lado, de as pessoas olharem e falarem precisamos de presidentes que construam no diálogo, como a gente pode olhar e falar precisamos de presidentes que possam ter força para enfrentar, né, e falar de igual para igual com os outros poderes. Então, assim, toda medida como essa, uma medida que é inesperada, pode levar para dois canais diferentes. Sim. Uma que pode vir para um enfrentamento maior e outra para a construção de diálogo. Sim. Obviamente, tudo que interfere na nossa atuação parlamentar vai interferir na eleição, tanto para presidente da Câmara quanto para presidente do Senado. Eu acho que é muito complexo. O momento é um momento com muita dificuldade, né? Nós estamos há 5 meses da eleição das mesas das 2 casas. Pois é. E aí a gente precisa, no meio dessas eleições, construir um diálogo para solucionar esse problema, porque está interferindo na atuação parlamentar e em direito adquirido de cada parlamentar. Sim. Sobre o exercício do seu mandato. Isso já você tirar vigora dentro há 10 anos, né? Você Não é tirar nada que foi dentro do criado seu agora. mandato um direito adquirido de um parlamentar é extremamente complexo. E em outra questão, o Senado aprovou o projeto de renegociação da dívida dos estados. O governador Cláudio Castro gostou do que foi aprovado, participou dessa articulação ativamente, esteve lá com o presidente Rodrigo Pacheco. Então, preciso que a Câmara aprove. Como é que você vê esse projeto, essa proposição? Qual é a sua expectativa? Você está envolvido nisso, ou seja, para que haja a tramitação célere, para que o Estado do Rio, ao fim e ao cabo, possa efetivamente oferir desse tipo de vantagem, já que a situação do Estado, do ponto de vista da dívida, é complicada, essa dívida cresce por conta dos juros de maneira vertiginosa e o Estado é impotente para cumprir esses pagamentos? Ricardo, eu acompanho isso desde 2016, quando eu cheguei para ser secretário de Estado do governador Pezão, né, a gente enfrentava já o início de atraso de salários. Durante os 2 anos e 4 meses que Sim. eu fui secretário de Estado com o Pezão, a gente enfrentou uma situação muito dura. Eu acompanhei o Pezão na construção do regime de recuperação fiscal, na saída e na retomada do Rio de Janeiro, e acompanho agora com o governador Cláudio Castro, não só como deputado federal, mas no meu período de secretário de Estado de Saúde, que o Estado do Rio de Janeiro voltou a ter que pagar a dívida e esse pagamento de dívida sufocando financeiramente o Estado. Eu, do ponto de vista prático, Ricardo, o que eu defendo no Brasil é a extinção da dívida dos Estados. Os Estados já pagaram à União essa dívida.
Nós deveríamos fazer a Seria uma extinção espécie dessa de dívida. federalização da dívida, ou seja, Não. passaria para a União? Na realidade, grande parte dessa dívida ela é do Estado com a União. Ou a União deveria anistiar aos estados. Por quê? Ricardo, eu vou ser prático. Os estados e municípios é que fazem o investimento na ponta. Quando a União sufoca o estado do Rio de Janeiro, sufoca o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, o estado de Goiás e principalmente os estados do Sul e Sudeste, ele está tirando a capacidade de investimento desses estados. Quem tem condição de levar melhoria ao cidadão diretamente é o estado e o município. Então, criar um mecanismo que crie anistia e proíba novo endividamento. Uma das coisas que eu olho e mais me assusta é quando um prefeito, um governador pega um empréstimo. Está comprometendo as próximas gerações com aquele empréstimo. Sou a favor da anistia das dívidas. Obviamente, o projeto do senador Rodrigo Pacheco, já aprovado no Senado, melhora, né? Reduz a taxa de juros, melhora. Mas por que a gente tem que fazer um parcelamento de dívida em 120 vezes? Por que essa dívida não pode ser alongada para 360 parcelas? Por que nós não podemos fazer uma vinculação de recurso de royalty, participação especial, que o risco da União é zero? Por que a gente tem que pagar uma taxa de juros? O Rio de Janeiro paga uma taxa de juros. Você vai ao apresentar governo algumas federal emendas nesse sentido quando o projeto estiver na Câmara? Ricardo, o que a gente precisa fazer, muitas vezes chega na Câmara um projeto oriundo do Senado, e a gente tem que entender a necessidade de quem está do outro lado. Nós não podemos atrapalhar o estado do Rio de Janeiro. Estou lá eleito, sim, o quarto mais votado do estado, 190 mil votos, para ajudar o estado do Rio de Janeiro. Eu posso emendar se eu achar que a gente vai ter aprovação e vai ser célere para que isso aconteça. Eu não vou fazer uma emenda para atrapalhar. Né? Então, às vezes o bom é o inimigo do ótimo. Sim. Se a gente aprovar e melhorar a situação financeira do Rio, a gente pode a cada ano buscar uma melhoria. Agora, eu não consigo entender. Quando a gente faz uma operação hoje na Caixa Econômica de um financiamento, você pode financiar o seu apartamento em 240 meses, 360 meses, ou o estado do Rio de Janeiro vai acabar. Por que não pode alongar esse prazo da dívida? Por que você não pode botar uma receita vinculada? Existem receitas vinculadas para financiamento público. Por que os estados são mal? O estado do Rio de Janeiro. Todos os nossos estados da federação têm taxa de juros maior do que a Venezuela, do que Cuba, do que qualquer outro país paga para o BNDES. Então eu acho que o governo federal precisa olhar para os estados como parceiro e não como uma fonte pagadora. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com o líder do PP na Câmara dos Deputados, doutor Luizinho.